Sim, em Brasília está o nosso comentarista Zé Maria Trindade, que está ao lado do senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. O senador vai falar justamente sobre a proposta de criação de duas CPIs mistas, uma para investigar os atos do dia 8 de janeiro e a outra sobre a atuação do crime organizado no país. Zé Maria, seja bem-vindo, bem-vindo ao senador também, Eduardo Girão. Boa tarde. É isso, muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a você que nos acompanha aqui. Piotr, há uma pressão agora para o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, convocar, antecipar a sessão do Congresso Nacional para ler um requerimento de CPI, que é a CPI do dia 8 de janeiro, né? E outro requerimento que está sendo feito aqui no Congresso Nacional. Ele marcou para depois do dia 11, né? Essa sessão do Congresso Nacional para a leitura do requerimento da CPI do dia 8. Mas agora já existe uma novidade. Uma proposta aqui do Coronel Meira na Câmara dos Deputados sobre uma CPI para investigar o crime organizado. Este requerimento será desfeito e haverá uma proposta de CPI mista para investigar o crime organizado. O senador Eduardo Girão vai coletar assinaturas no Senado e o coronel vai coletar assinaturas aqui na Câmara dos Deputados. Senador, vai ser o mesmo possível duas CPIs, aliás, duas CPMIs? Olha, em primeiro lugar, Zé Maria Trindade, uma honra estar sendo entrevistado aqui por você no Congresso Nacional. Um abraço para o Piotr, todos vocês que fazem o prós e contras e que estão nos assistindo. Eu acho que se essa viagem foi desfeita da China, é mais do que legítimo que se antecipe um calendário que seria entre os dias 11 e 14 de abril para leitura aqui no Congresso Nacional dessa CPMI e os vetos que estão trancando a pauta, vetos ainda do governo passado. Então, nós vamos cobrar amanhã o presidente Rodrigo Pacheco, na sessão do Senado, que ele antecipe essa abertura. E aí tem essa novidade, primeira mão da Jovem Pan, que hoje a gente conversou, já falei com outros senadores já, e o deputado Coronel Meira já falou com outros deputados federais, para que a gente faça uma CPMI do crime organizado ou do narcotráfico, tendo em vista essas revelações que nós tivemos semana passada. A CPI do Sérgio Moro, né? Sobre aquele processo. Eu acho que transcende a CPI. Está lá o fato determinado do Sérgio Moro, mas esses ataques que estão acontecendo agora, lá no Rio Grande do Norte, já aconteceram no Ceará. Já aconteceram no Rio de Janeiro. E está tudo no requerimento que há 2 anos eu tinha feito, que é de uma CPI do narcotráfico, e que o presidente Rodrigo Pacheco leu, mas infelizmente não foi instalada por causa do período eleitoral. O senhor faz uma relação também do Ceará, né? O Ceará foi muito parecido com o Rio Grande do Norte. O Ceará é a terra da luz, né? E a gente tem visto no Ceará um ataque diário à democracia, terrorismo, porque a gente não tem que dourar a pílula, é terrorismo mesmo. E as pessoas estão sendo expulsas de suas casas por facções criminosas. Você tem que pedir autorização, cidadão, trabalhador, à luz do dia, para entrar em certas comunidades na capital e no interior. Então, se a gente não agir aqui no parlamento para coibir, para enfrentar o crime organizado, eles vão tomar conta do futuro dos nossos filhos e netos. Senador Girão, o Piotr tem uma pergunta. Pois não, Piotr, você faça a pergunta que eu transmito aqui para o senador. Zé, por gentileza, a pergunta é muito objetiva. O senador sabe, na legislatura passada, houve uma série de demandas no Senado e o presidente Rodrigo Pacheco, apesar de todas as lógicas constitucionais, não fez com que elas avançassem. O que faz ele acreditar que desta vez Rodrigo Pacheco vai cumprir uma determinação até do Supremo? Quando tem assinatura, tem que instalar a CPI, não é isso? Exatamente. Senador, o Piotr pergunta exatamente analisando fatos anteriores sobre a dificuldade e resistência do presidente do Senado em instalar a CPI. O que deixa o senhor tão otimista como eu encontrei o senhor hoje sobre essas duas CPIs? Eu tenho muita esperança que vai acontecer agora, porque a gente percebe uma mobilização de fora para dentro e de dentro para fora. Senadores independentes, de oposição, e até que estão teoricamente com o governo, mas que estão incomodados com esse avanço do crime organizado, né? Porque não foi um ataque apenas à família, a um senador da República, Sérgio Moro. Ela transcendeu um ataque à justiça, é um ataque ao cidadão de bem, né? Então, assim, onde isso vai parar?
Então eu acredito que nós temos fatos determinados de sobra para instalarmos essa CPI e vamos precisar de você, da população brasileira que está nos assistindo, para falar com seus parlamentares, senadores e deputados de forma sempre respeitosa, ordeira, pacífica, mas com firmeza para que eles assinem essa nova CPMI, ou seja, podemos ter na leitura do Congresso aqui, na abertura do Congresso, que não houve ainda, a gente pode ter 2 CPMIs, uma do crime organizado, que é essa, e outra que é aquela do dia 8 de janeiro, que a gente quer entender porque que o governo, por ação ou por omissão, pode ter uma participação nisso tudo. Perfeito, Piotr. Vamos continuar acompanhando aí essa disputa, né, e a tentativa de criar a CPI. Obrigado.